Hackearam o BTG, 100 milhões. E não foi dinheiro de cliente, foi dinheiro do próprio BTG que estava dentro do Banco Central. E sabe o que é mais louco? O BTG nem foi quem percebeu primeiro, quem identificou o problema foi o Banco Central. Agora pensa, um dos maiores bancos do Brasil descobre um rombo de 100 milhões depois de outro player avisar? A coisa é séria mesmo, né? Hoje eu vou analisar estrategicamente o que esse caso revela sobre falha interna, acesso e estrutura de segurança nas empresas. É a nossa boa e velha análise de negócio e mercado. Esse desvio do BTG era de uma conta de liquidação que o banco mantém lá no Banco Central para operar Pix. E os hackers conseguiram acessar isso, essa operação interna, e começaram a transferir o dinheiro. Depois que eles fizeram essa transferência, eles pulverizaram em várias contas de outros bancos e aí depois converteram em criptomoeda para dificultar esse rastreamento. Agora, cara, o Banco Central percebeu essas movimentações fora do padrão e alertou o BTG. Como eu comentei, não foi o BTG que viu primeiro. E mesmo assim, o BTG de certa forma agiu rápido, Ele conseguiu recuperar até que a maior parte do valor, pelo menos até no fim do dia, isso foi anteontem, foi no domingo, ele ainda tinha algo entre 20 e 40 milhões que ele precisava recuperar. Ou seja, isso foi contido, mas aconteceu debaixo do próprio nariz da instituição. E engraçado é que esse tipo de ataque, e você precisa prestar atenção nisso, já aconteceu antes. Teve um caso recente de mais de 800 milhões que veio à tona aí, envolvendo uma empresa chamada CM Software. E lá ficou claro que foi um acesso interno que vazou, Teve um funcionário cooptado, recrutado por uma organização criminosa, e esse cara fez todo o trâmite. Provavelmente era uma pessoa de confiança, Então assim, os criminosos eles não estão mais nem tentando invadir o sistema, eles estão tentando entrar pela porta da frente, cara. E quando eles conseguem esse feito, acaba que não parece ataque, Parece uma operação normal. Eles criam ordens, movimentam dinheiro, executam como se fosse banco mesmo. E é por isso que é difícil de identificar, porque é mais uma pessoa, mais um funcionário comum fazendo uma transação em tese que seria a rotineira, E se a gente analisar do ponto de vista do risco, isso muda completamente a dinâmica. Por quê? Porque esse problema, ele meio que deixa de ser de tecnologia, de chaves de acesso e restrições, e passa a ser o acesso da pessoa em si. Antes da gente seguir adiante, dá uma olhada nesse QR Code aqui, que é a nossa plataforma, a nossa comunidade. Ali tem análises de negócio, tem cases, tem análise de mercado e várias aulas que a gente faz de gestão estratégica, inclusive uma delas é a respeito disso aqui. Como você pode blindar os seus processos críticos, motores, para que você não tenha esse tipo de problema. O QR Code está aqui do lado e aqui embaixo também tem o link para você contratar a nossa consultoria, onde a gente faz um diagnóstico completo e te ajuda a fazer uma reestruturação completa aí dentro da tua empresa. Agora sim, muitas empresas elas estão negligenciando a segurança desses processos. Elas estão protegendo o sistema, elas protegem o sistema de fato, mas não protegem a execução. Então elas colocam lá uma camada de segurança para acessar, mas esquece da camada que faz essa execução, que são as pessoas e processos. E isso é crítico, porque muitas vezes uma pessoa ela consegue entrar no sistema e com esse acesso ela faz tudo, E aí que dá ruim. Enquanto que o correto seria, mesmo com esse acesso, você, já que é um motor crítico da nossa empresa, você não executa sozinho. Você precisa de outra chave, de outra validação, talvez até de outro nível de autorização, Precisa funcionar assim. Se você tem dentro da sua empresa um processo crítico, que ele é chave, que ele mexe nos ativos do seu negócio, você não pode depender desse processo de uma única pessoa. Ou essa pessoa não pode ter um acesso que somente ela consegue fazer tudo. Tem que ter uma separação de função, uma aprovação dupla, chaves complementares, mais de uma etapa. Até em API tem isso, Existe isso. Você pode ter múltiplos fatores, camadas, validações cruzadas. Só que sabe qual que é o problema que a gente vê no dia a dia com as empresas? É que isso dá trabalho, deixa tudo mais lento, mais caro, mais burocrático. E aí o que a empresa faz? Ela vai lá e simplifica, ela confia na hierarquia. E ela abre essa porta. E cara, isso não tem a ver, por favor, não entenda errado, não entenda mal, não tem a ver com você não confiar no seu funcionário. O cara tem caráter, mas às vezes ele pode ser coagido, pode ser até ameaçado por uma facção, um bando de criminosos ali, que pode estar forçando isso.
E esse cara pode abrir a porta para um processo-chave da tua empresa. E as empresas no Brasil estão andando no limite, né, de caixa, de tudo, operacional. Então isso pode ser literalmente o ponto para a falência do teu negócio. É por isso que eu gosto de reforçar com os empresários que antigamente o risco era erro humano, errar. Aí a gente colocou tecnologia, colocou processo, automações, show. Hoje não, cara. Hoje o risco é crime organizado. Essas pessoas, como eu comentei, elas podem ser aliciadas, pagas, pressionadas, ameaçadas. E se o teu sistema depende de uma pessoa não falhar, automaticamente você já está vulnerável, entende? Então o ataque ao BTG, ele tem mais a ver, na minha visão, com estrutura. Não dá para a gente saber se foi negligência ou o que exatamente, mas concorda comigo que o fato é que se uma operação crítica depende de uma única chave, uma única pessoa, ou até mesmo um único ponto de acesso, você não tem segurança. Você precisa contar com a sorte daquela pessoa ter um bom caráter ou ela não estar sob uma pressão psicológica. E não é esse o caminho, você precisa contar com esse tipo de falha, né, com esse plano de contingência. Então empresas que não redesenharem seus processos pensando nisso, com certeza elas vão continuar expostas. Não por falha técnica, como muitos acreditam, mas por uma falha de arquitetura de processo. E esse movimento está cada vez mais comum. Então, proteja o seu negócio. Blinde tudo aquilo que é crítico dentro da sua empresa. Todos os processos que mexem com o teu maior ativo, e nesse caso do BTG, era o próprio dinheiro. Fez sentido para ti essa análise? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.